Você já se perguntou por que algumas de suas orações parecem ecoar no vazio? Porque a fé, que deveria ser a chave para o sobrenatural, muitas vezes se parece mais com uma porta trancada. Se você se sente frustrado com a falta de respostas, se já questionou se sua fé é forte o suficiente ou se já se sentiu perdido em meio a dúvidas, este vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar fundo na verdade sobre a fé e desvendar por que algumas orações parecem nunca chegar ao seu destino. Este vídeo não é mais um sermão genérico sobre fé. Vamos além, explorando os dois tipos de fé que existem, mostrando a diferença crucial entre a fé sensorial e a fé na palavra, e revelando como a maneira que você tem acreditado pode estar, na verdade, sabotando o poder da sua oração. Vamos dissecar crenças comuns, desmascarar armadilhas sutis e te dar ferramentas práticas para transformar sua fé em uma força viva e ativa que manifesta respostas. Se você está cansado de uma fé que não funciona, se quer finalmente entender por que a fé parece tão distante e difícil de alcançar, ou se deseja trilhar um caminho de fé autêntica e poderosa, este vídeo vai mudar sua perspectiva. Prepare-se para ter seus conceitos sobre fé completamente transformados e descobrir um novo nível de relacionamento com Deus. Vamos juntos nessa jornada em busca da fé que transforma, cura e move montanhas. Quantas vezes você dobrou os joelhos e derramou seu coração em oração, apenas para se levantar com a sensação de que o céu permaneceu em silêncio? Essa experiência, embora comum, carrega uma frustração profunda. Talvez você tenha se perguntado: será que Deus está me ouvindo? Será que minha fé é suficiente? Muitas pessoas confundem silêncio com ausência, mas a verdade é que o silêncio de Deus pode ser um convite à introspecção, à reflexão sobre o tipo de fé que você tem alimentado. Jesus Cristo ensinou, em Marcos 11:24, que tudo o que pedirmos em oração, crendo, será concedido. No entanto, o que significa, de fato, crer? Aqui surge a questão: será que a sua fé tem sido um reflexo de uma perspectiva limitada ou uma confiança verdadeira na revelação divina? A sensação de vazio pode ser resultado de algo mais profundo, uma visão distorcida da própria fé. Muitos de nós esperamos que Deus responda rapidamente, mas esquecemos que Ele opera em tempos e formas que nem sempre compreendemos. Pense na fé como uma ponte. Se os pilares não forem sólidos, qualquer peso extra pode fazê-la desmoronar. Mas o que sustenta esses pilares? É o entendimento da diferença entre a fé genuína e aquela baseada em sensações momentâneas. Imagine como seria diferente se você pudesse alinhar sua perspectiva com a maneira como Jesus Cristo demonstrava fé em todas as situações. Esta jornada está apenas começando. No próximo passo, vamos explorar o que realmente define os dois tipos de fé e como isso pode mudar tudo o que você conhece sobre oração. Existem dois tipos de fé que moldam a vida espiritual de qualquer pessoa: a fé sensorial e a fé na palavra. A fé sensorial é como uma chama que depende do vento, instável, guiada por emoções e circunstâncias. Quando algo dá errado, ela vacila. Por outro lado, a fé na palavra é como uma rocha, firme, inabalável e alicerçada naquilo que Deus já revelou. Um exemplo prático disso é encontrado na história de Pedro ao caminhar sobre as águas, Mateus 14, 29 e 31. Enquanto ele focou em Jesus, sua fé na palavra o sustentou. Mas ao ser dominado pelos sentidos, vendo o vento e as ondas, ele começou a afundar. Isso nos leva a uma reflexão. Será que estamos baseando nossas orações no que sentimos ou no que acreditamos que Deus já prometeu? Muitas vezes, a fé sensorial sabota o poder de uma oração porque ela está atrelada a dúvidas constantes. Pense em alguém que ora pedindo uma porta aberta, mas logo em seguida age como se essa porta fosse permanecer fechada.
A dúvida é como um interruptor que desliga a conexão com o sobrenatural. Em contrapartida, a fé na palavra nos ensina a confiar, mesmo sem evidências visíveis. A palavra de Deus é a garantia de que Ele está agindo, independentemente do que nossos olhos veem ou nossos ouvidos ouvem. A boa notícia é que você pode transformar sua fé, mudando a perspectiva daquilo que acredita. E nesse processo, você descobrirá que não se trata de pedir mais de Deus, mas de confiar plenamente no que Ele já disse. Vamos desvendar isso no próximo ponto. Muitas pessoas vivem com uma fé que parece enferrujada, pesada, quase inoperante. Esse tipo de fé gera uma sensação de desconexão e cansaço, como tentar carregar um peso que nunca alivia. Mas o que realmente está por trás dessa sensação é a falta de clareza sobre o verdadeiro propósito da fé. Jesus Cristo disse em Lucas 17:6 que, mesmo com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Isso nos ensina que o tamanho da fé não importa tanto quanto a sua qualidade. Imagine alguém tentando usar uma ferramenta sem saber para que ela serve. A mesma coisa acontece com a fé que não está fundamentada em um relacionamento profundo com Deus. Ela se torna um hábito vazio, uma prática sem propósito. A transformação começa quando entendemos que a fé não é um esforço humano para alcançar Deus, mas uma resposta à revelação que Ele nos deu. É por isso que a fé autêntica se manifesta no cotidiano, em decisões pequenas e grandes. Por exemplo, acreditar que uma mudança financeira é possível, mesmo quando o saldo da conta está no vermelho, ou confiar que uma reconciliação familiar pode acontecer, mesmo após anos de mágoas. Essas situações nos desafiam a ver além das circunstâncias e nos alinhar à perspectiva de Deus. Essa jornada de fé autêntica não é sobre fazer mais, mas sobre ser mais sensível à voz de Deus e mais confiante em suas promessas. E no próximo passo, vamos desvendar como aplicar isso na prática, para que sua fé deixe de ser um fardo e se torne uma força viva. Quando falamos sobre a fé que transforma, cura e move montanhas, estamos nos referindo a um nível de relacionamento com Deus que ultrapassa o superficial. Essa fé não é baseada em palavras vazias ou rituais mecânicos, mas em uma confiança inabalável em Jesus Cristo e no poder da sua palavra. Em Marcos 5:34, vemos um exemplo claro disso quando Jesus diz à mulher que foi curada do fluxo de sangue: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Essa não era apenas uma fé que esperava resultados. Era uma fé que agia, que se movia em direção ao impossível. E é esse tipo de fé que Deus deseja que você experimente. Uma fé viva que transforma não apenas suas orações, mas também a sua perspectiva sobre tudo ao seu redor. Mas como podemos alcançar essa fé? O segredo está em construir um relacionamento constante com Deus, onde a leitura da Bíblia, a oração e a prática da obediência são fundamentais. É como regar uma planta diariamente. O que você alimenta, cresce. Por exemplo, ao enfrentar uma crise de saúde ou um desafio financeiro, escolha declarar as promessas de Deus sobre sua vida, como Filipenses 4:19. "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus." Isso não apenas fortalece sua confiança, mas também transforma a forma como você enxerga os desafios. No próximo passo, vamos nos aprofundar ainda mais e revelar como essa fé poderosa pode ser aplicada em situações reais do dia a dia. Mudar a perspectiva é como ajustar uma lente. O que antes parecia turvo, de repente ganha nitidez. Isso é exatamente o que acontece quando entendemos a verdadeira natureza da fé que transforma e cura. Muitas vezes, a visão que temos de Deus está limitada à nossa experiência terrena. Ele parece distante, inacessível ou lento para responder.
No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus está mais próximo do que imaginamos. Em Isaías 55:9 está escrito: "Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Isso significa que, para experimentar essa transformação, precisamos ajustar nosso olhar, trocando o medo e a dúvida por confiança e esperança. Imagine que sua fé é como uma semente plantada em terra fértil. Se você regá-la com palavras de encorajamento, oração constante e ações alinhadas à palavra de Deus, ela crescerá, florescerá e dará frutos. Um exemplo prático: quando você encara uma doença ou uma crise inesperada, em vez de ser dominado pelo desespero, escolha se agarrar às promessas de Jesus Cristo, como em João 14:13-14. "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei." Isso muda a maneira como você enfrenta os desafios e te aproxima de um relacionamento mais profundo com Deus. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige paciência, prática e uma fé viva. Vamos agora aprofundar essa jornada, mostrando como desenvolver essa confiança inabalável em qualquer situação. A fé que transforma e cura não é apenas uma crença passiva, é uma força viva que age de forma concreta em nossas vidas. Mas como isso acontece? A resposta está na prática diária. Jesus nos ensinou que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode realizar o impossível. Mateus 17:20. Essa comparação não foi aleatória. Ela revela que o poder da fé não está em seu tamanho, mas em seu potencial de crescimento. Assim como uma semente precisa de solo fértil, sol e água para crescer, sua fé também precisa ser nutrida. A oração, a leitura da palavra e ações práticas de confiança em Deus são os elementos que fortalecem essa fé até que ela se torne capaz de mover montanhas, literalmente ou figurativamente. E como isso se aplica ao dia a dia? Pense em um momento de desafio, como a perda de um emprego ou uma crise familiar. Você pode se deixar consumir pelo desespero ou optar por entregar a situação a Deus, confiando em versículos como Jeremias 29:11. "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano." Isso não significa que o problema desaparecerá imediatamente, mas sua perspectiva muda. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Esse é o tipo de fé que não apenas transforma situações, mas também transforma quem você é. Agora, vamos explorar como aplicar essa prática nos detalhes mais simples da vida. A jornada em busca de uma fé transformadora é, acima de tudo, uma caminhada de intimidade com Deus. Não se trata de buscar respostas rápidas ou soluções instantâneas, mas de construir uma base sólida de confiança e entrega. Jesus Cristo, durante seu ministério, demonstrou que a fé é um relacionamento contínuo. Em Marcos 11:24 ele disse: "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês." Essa declaração não é apenas um convite à oração, mas um desafio a viver como se o milagre já tivesse acontecido. É esse tipo de fé ativa que nos capacita a enfrentar tempestades com paz e confiança. No entanto, como qualquer jornada, essa também exige passos práticos. Comece separando momentos diários para meditar na palavra, deixando que a verdade bíblica preencha sua mente e coração. Faça perguntas a si mesmo: o que Deus está me dizendo hoje? Ou como posso aplicar essa promessa em minha vida agora? Além disso, rodeie-se de pessoas que compartilham da mesma fé, pois a comunhão fortalece. Imagine que sua fé é como uma tocha. Sozinha, ela pode vacilar, mas junto de outras, ela forma uma chama mais intensa. No próximo passo,
Vamos revelar ferramentas e estratégias para tornar essa jornada ainda mais impactante, ajudando você a vivenciar milagres diariamente. Agora que você compreendeu a diferença entre os tipos de fé e como isso afeta suas orações, eu preciso te perguntar: você já entregou sua vida completamente a Jesus Cristo? Talvez você esteja buscando respostas, mas ainda não deu o passo mais importante: confiar inteiramente nele. A fé que transforma começa com uma decisão: entregar tudo nas mãos de Deus. Isso inclui sua vida, seus medos, suas dúvidas. Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o convite que pode mudar tudo. Reflita por um momento. O que você pode fazer hoje para viver essa fé que cura e transforma? Talvez seja dedicar mais tempo à oração, estudar a palavra com mais profundidade ou até mesmo procurar ajudar alguém ao seu redor. Não adie mais. Se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo ensinamentos como este. Juntos, vamos aprofundar nossa caminhada com Cristo e descobrir o verdadeiro poder da fé. Não deixe essa jornada parar aqui. Ela só está começando.